Fala moçada, continuando nossos estudos de corrosão, esse vídeo e essa aula de hoje vai ser bem rápido, né? Porque a gente já viu os revestimentos metálicos, a gente já entende o que é uma passivação, e essa aula de hoje vai ser focada nos revestimentos inorgânicos, ou seja, os revestimentos inorgânicos não metálicos, porque o inorgânico metálico a gente já viu, aquele processo de cladização e os outros, né? E os demais. Gente, nesses revestimentos inorgânicos, o que é isso? É uma deposição, né, uma interposição dessa película não metálica que vai funcionar de barreira, várias vezes, né, entre o meio corrosivo e o metal. Então, nada mais é do que fazer o quê? Colocar algum revestimento não metálico que consegue isolar o ânodo do cátodo. Quem que é o cátodo? O meio corrosivo, o agente oxidante, certo? Fazendo isso, então, tem-se a proteção. São três as formas de revestimentos inorgânicos, são as principais, tá? Vão ser as que a gente vai trabalhar aqui nessa aula aqui de hoje, tá? A anodização, o que é isso? É fazer a própria oxidação, a anodização, né? A própria oxidação superficial, fornecer essa película passivadora. O exemplo clássico para essa anodização é o alumínio, tá? Na oxidação do alumínio, a gente tem a formação do óxido de alumínio, o trióxido de alumínio, e essa formação do trióxido de alumínio leva à formação dessa película passivante, ok? Vou até colocar o exemplo aqui para vocês dessa passivação através do alumínio, que é o seguinte. Às vezes não fica tão bom escrever aqui, mas vai servir para a gente deixar a ilustração. A oxidação natural do alumínio leva à formação do trióxido de alumínio, certo? E esse trióxido de alumínio, ele vai fornecer essa proteção à corrosão. E o interessante desse trióxido de alumínio é que ele tem uma certa porosidade que admite receber corantes e pode dar vários toques aí de acabamento. Só que essa porosidade ela tem que ser selada depois dessa formação, correto? Então, é uma oxidação, essa própria oxidação controlada vai levar à formação dessa película protetora. Lembra quando a gente viu os casos benéficos da corrosão? Esse é um deles. Faz-se uma corrosão controlada até a formação até levar essa proteção por anodização. Está aqui umas fotos retiradas aí do livro do Gentil, né? Nossas aulas bem baseadas na obra do Gentil sobre corrosão. Vários graus aí diferentes de tonalidade nesse processo de anodização. A segunda forma de revestimento não metálico é a cromatização. A cromatização, gente, consiste em tratar a superfície, essa superfície a ser protegida, com banhos controlados aí de sais de cromatos ou de ácido crômico, através dessas reações. Aqui tem uma desconfigurada, mas dessas reações a gente vai ter a formação de hidróxidos de cromo que confere, né, que ao reagir com o próprio dicromato no meio, leva à formação de hidróxidos e óxidos combinados de cromo que reveste essa superfície e isola o ânodo do cátodo. Aqui o exemplo de uma peça cromatizada também, foto retirada aí do livro do Gentil. A fosfatização é um processo aqui extremamente importante, que é o seguinte, essa camada de fosfatos, também aqui tem uma corrosão controlada do metal, quando forma um sal desse metal ligado ao fosfato, esse fosfato confere uma resistência à corrosão. E além disso, deixa uma rugosidade na superfície fosfatizada que faz com que essa superfície receba melhor um outro tipo de revestimento. Lembra que eu falei para vocês que esses métodos de corrosão, poucos deles são utilizados isolados? A gente geralmente tem essa associação entre métodos. Então, o revestimento inorgânico associado a um revestimento orgânico pode ser uma via aí interessante, certo? E aqui eu chamei a atenção que essa fosfatização ela é largamente utilizada então, em indústrias automobilísticas e de eletrodomésticos. Após o processo de desenxágue, aplica-se a fosfatização seguindo-se de pintura. É o que eu falei, associação
de métodos, né? E olha só essa tabelinha, o que, que ela vem mostrar para a gente? Resistência à corrosão. Corpo de prova sem proteção, 1/10 de horas que resistiu à corrosão, ou seja, 6 minutos de resistência, né? Corpo de prova fosfatizado, já aumentou a resistência, né? Meia hora. Corpo de prova fosfatizado e com uma camada de óleo parafínico, né? Gente, olha só, já associou dois métodos de proteção, um óleo e uma fosfatização. Já a durabilidade aumentou para 60 horas. Corpo de prova recoberto com 2 demãos de tinta, só a tinta, sem fosfatizar, 70 horas de duração. Associando tinta e fosfatização, mais de 500 horas de resistência à corrosão. Então, olha só a associação de métodos para fazer essa proteção da corrosão. E as reações, gente, igual eu falei para vocês, uma reação de corrosão controlada, né? Aqui a gente tem, olha só, o metal sendo oxidado, ele na forma oxidada. O ácido fosfórico vai funcionar, então, como agente oxidante, né? O hidrogênio da ionização, o H+, ou seja, o íon hidrônio, que vai receber, esse composto aqui é o que vai receber os elétrons, formando aqui gás hidrogênio. E esse sal, o produto de corrosão através do mecanismo, numa primeira etapa, forma um sal solúvel. Só que a gente sabe que esse ácido triprótico ele pode ter mais 2 ionizações, né? E depois dessas próximas ionizações, vai formar sais insolúveis. Então, a primeira ionização forma um sal solúvel. A segunda e a terceira formam sais insolúveis, que é justamente o que protege contra a corrosão. Isso aqui é que vai formar a película ou o revestimento inorgânico, que é o que protege essa estrutura metálica. Joia? Próxima aula, então, a gente vai estudar os revestimentos orgânicos, ok? Então, até a próxima aula.